Para minha alegria, sempre estar aqui, cooperando com a Igreja do Evangelho Quadrangular, fazendo parte aqui dessa oportunidade. Já conhecemos a pastora Teira há quase 16 anos, né, pastora? Quase 20 já, né? Meu Deus, eu estou com 48, então eu cheguei aqui, eu tinha uns 27 anos quando eu cheguei aqui no estado de Santa Catarina, pastora. Se faz 20 anos, 20 menos 48 menos 20 vai dar 28? 28 anos, meu Deus. O tempo passa, né? Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, todos que trouxeram a Bíblia, tá? A Senhora da Ciência. Esse é o documento do crente, está acima da habilitação, do RG, do CPF. É a Bíblia Sagrada. Quem anda com a Bíblia está guardado, está protegido, está seguro. E é o documento do crente, irmãos. O crente tem que andar documentado, tá? Em todas as áreas, tanto física como espiritual. Capítulo 4 do livro de João, e versículo 4. É bom viu uma necessidade naquela mulher e ele foi até a ela para mudar a situação que ela precisava. Jesus, ele não vai a qualquer lugar se não houver um propósito para uma mudança na vida de alguém. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Isso significa uma questão de geografia, mas de propósito divino. Havia um propósito divino. Deus tem um propósito divino aqui hoje. Quem acredita que você não entrou aqui, não veio aqui apenas por um convite de alguém, mas tem um propósito divino. Deus hoje vai desvendar o que Ele tem para fazer na sua vida. Você poderia estar em outra geografia hoje, nesse domingo, nessa hora você poderia estar em outra localidade, região, mas Deus mudou a sua rota. Diga para alguém: Deus mudou sua rota para você estar aqui hoje.
que Jesus tinha de passar por Samaria? Primeiro ponto, diga comigo, necessidade. Havia uma necessidade de Jesus passar em Samaria. E a necessidade era tirar a cegueira espiritual dos olhos de uma mulher. Jesus só precisaria de uma pessoa para alcançar as outras pessoas. Deus precisou de Abraão. Depois de Abraão, Deus tratou com toda a sua família. Depois veio Isaac, Jacó, os 12 filhos de Israel. E prosseguidamente a Bíblia está dizendo que houve ali uma grande família construída por Deus, chamada judeus. Mas Deus precisou de uma pessoa. Jesus, ele precisava apenas de conversar com uma mulher no poço de Jacó, porque dali em diante iniciaria uma grande mudança na vida de todos os samaritanos. Jesus coloca no meu coração uma palavra para dizer para você: eu vou te usar como início de uma grande salvação no meio da tua família. Eu vou mostrar a minha glória, o meu poder através da sua pessoa. Vai começar por você, para que toda a tua família reconheça o poder de Deus. Deus tem que começar usando alguém. E ele começou usando a mulher samaritana no poço de Jacó, depois de uma conversa longa. Necessidade geográfica, o caminho mais curto. Durante algumas décadas ou séculos, o samaritano por muitas vezes não tinha um relacionamento com os judeus. Era duas potências, os samaritanos e os judeus não conversavam. Havia ali uma grande barreira entre essas duas gentes. E Jesus não tinha nenhum motivo para não passar por Samaria. Mas existia uma barreira entre esses dois povos, por causa de um casamento ilícito, ou seja, um casamento fora dos padrões morais de Deus. Porque pela a lei de Israel, ou pela lei de Moisés, mais conhecida como a lei de Moisés, judia casa com judeu, hebreia casa com hebreus. Se entrar outra nação, outra gente diferente, vai causar um desmantelo terrível, não somente psicológico, mas também a nível de cultura e a nível de religião. Por quê? Porque o judaísmo não se une com outra religião. Por quê? Ele só adora um Deus. E quando você casa com uma pessoa que tem outros deuses, isso vai ter conflito em meio às religiões diferenciadas. Por isso que quando Abraão chama Eliezer Damasceno e diz para ele: vá no meio da minha parentela e traga uma moça da minha família para casar com meu filho Isaac. Por quê? Se Eliezer Damasceno fosse até a família de Abraão e pegasse uma jovem da mesma família, era o mesmo Deus, a mesma linguagem, a mesma cabeça, a mesma fé, a mesma Bíblia, então não ia ter problema nenhum. Já aqui houve um problema de décadas, de séculos, um problema onde os judeus procuraram, porque tem coisa que você procura, não é Deus que coloca na tua vida, é você que procura. Repita comigo, toda a igreja: a vida é feita de escolha. O que você escolhe vai definir teu futuro. É uma escolha. Casamento é uma escolha. Eu escolhi Rosimeire para casar. Se deu certo ou não deu, o problema é meu. Eu escolhi ela, acabou. Se deu, não tem nada a ver comigo e com ela. Ele só tem a bênção liberada para mim. Então não tem isso. Então quando você escolhe alguém, porque até a Bíblia diz: aquele que acha uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. É a Bíblia que diz que aquele que acha uma mulher, aquele que procura uma mulher e acha, alcançou uma coisa boa. A Bíblia diz que mulher é uma coisa boa, mas na presença de Deus. Fora da presença de Deus,
Você que lê a Bíblia sabe o que é a mulher fora da presença de Deus fez com Sansão. Cegou Sansão, tirou a força de Sansão. Sansão tinha tanta hebreia para casar, para namorar. Ele foi pegar logo uma filisteia, se lascou. Porque tinha outras. E foi dito por Deus que ele não poderia casar com mulher de outra nação, se alinhar, fazer aliança. Mas ele desobedece. E quem desobedece é peia nos lombos que recebe. Não tem jeito. Deus não vai evitar aquilo que você procurou. Esse problema aqui, só Jesus pôde ir para mudar a situação. Porque antes de Israel ser colonizado, o reino do norte, o reino do sul, havia uma grande rivalidade. Porque os judeus cometeram um casamento ilícito com povos de outras gentes, casaram, engravidaram mulheres de outra nação, e dessa união fora dos padrões morais de Israel, sai esse povo chamado samaritano. E aos olhos dos judeus, trair a lei de Moisés é uma traição imperdoável. Eles não perdoam. Então essa união entre samaritano e judeus não tinha. Lembra quando Jesus passou pelo território do samaritano e eles rejeitaram Jesus? Você lembra que o discípulo João disse assim: Senhor, tu queres que a gente faça como Elias, clame fogo do céu para que consuma eles, porque eles estão te rejeitando. Vamos clamar como Elias para descer fogo do céu? Aí Jesus olhou para ele e disse: que espírito sois vós? O Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, ele não veio matar, o Filho do Homem não veio matar, mas dar vida. Eles queriam que Deus matasse aqueles samaritanos que estavam rejeitando Jesus. Porque eles não admitiam que Jesus fosse rejeitado. Mas nem eles próprios, samaritanos, tinham culpa. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos de uma forma terrível. Eles não comunicavam, não tinham amizade, não tinham aliança. E Jesus, sabendo dessa situação, ele vai de propósito até os territórios do samaritano para quebrar essa barreira. Eu vou liberar uma palavra. Alguém que não falava contigo vai falar, porque Deus vai quebrar a barreira. Pessoas que têm anos que não fala contigo por causa disso ou daquilo, Jesus vai quebrar essa barreira e alguém vai voltar a falar com você e vai haver até perdão. Diga glória a Deus. A rota mais rápida da Judeia para a Galileia era atravessado por Samaria. Muitos judeus piedosos evitavam essa região por causa da inimizade histórica com os samaritanos. Ainda assim, o texto destaca: era necessário. Repita: era necessário. Tem coisa que é necessário, irmãos. Tem coisa que não vai ser evitado. Tem coisa que não vai dar do jeito que você quer, do jeito de Deus. E Jesus poderia evitar essa rota. Ele poderia não ir pela cidade de Sicar de Samaria. Ele poderia cortar o caminho, porque aquele povo odiava os parentes dele, os irmãos, os hebreus. Mas Jesus não tinha nada a ver com a situação lá atrás. Cometeram lá atrás o pecado, só que no presente causou problema, porque sempre é assim: o que alguém causa lá atrás vai refletir no presente. Então toda escolha hoje que você faz, o amanhã, o futuro vai ficar comprometido. Por quê? Porque as gerações não vão receber. Lembra que Deus mandou Saul ir para a cidade dos Amaleque para fazer uma vingança contra o rei Agag? E foi liberada uma palavra dizendo: olha, chega lá, mata todos os amalequitas, destrua todos, não deixe nem as crianças que mamam, porque se deixasse as criancinhas que vivessem, aquelas que estivessem mamando no seio das mães, ela ia crescer revoltada com os judeus. Porque Israel é odiado? Estuda a história dos hebreus, porque aonde eles chegavam, eles causavam. Deus dava ordem para ele fazer a vingança. O Deus de Israel não é um Deus fácil de entender ele, porque a Bíblia diz que quando ele entregava um povo, uma cidade, uma nação, ele queria exterminar, porque Deus
defenderia seu povo, ou seja, a justiça de Deus era causada através de morte, de sangue na terra. A Bíblia diz que Salomão matou 1000 homens com a queixada de jumento. Então você vai ver que aonde Israel chega, Israel causa. Parece que o Deus de Israel, Deus de sua vingança. Por isso que é diferente. Judaísmo não é cristianismo, é diferente. A doutrina dos apóstolos, o evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver no sentido da religião judaísmo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. É diferente, é o mesmo Deus parece, mas é diferente a cultura. A lei de Moisés, olho por olho, dente por... A lei de Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eita, a lei de Cristo, amarás ao teu próximo e amarás o teu inimigo. É diferente. A lei de Moisés, amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. A lei de Cristo, vista aos antigos, amai os vossos inimigos. Olha como é diferente. É isso que muita gente não entende. E Jesus precisava passar por essa cidade, chamada Samaria, chamada Sicar. E nessa cidade, coloca para mim por favor, versículo 4 e versículo 5. Havia uma necessidade, pastor Atere, de uma evangelização missionária nessa cidade chamada Sicar. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar. Essa cidade chamada Sicar, que está no telão, ela pertencia ao território do samaritano. Ou seja, era a capital de Samaria para eles. Era onde Jacó, está escrito, deixou uma fonte de herança para os seus filhos na terra. E Jesus, cansado, entra nesse território, mas já de propósito. Por quê? Porque Jesus sabia dessa intriga, dessa barreira, dessa dificuldade entre os irmãos judeus e os irmãos de sangue samaritano. Querendo ou não, o samaritano tem sangue dos judeus dentro dele. Mas para ele, quebrou a lei de Deus, quebrou tudo. Pode ter sangue dos judeus, ele não quer mais conversa. Eles levam ao pé da letra aquilo que foi ensinado, aquilo que é mais sagrado, a Torá, a lei de Moisés. Desrespeitasse a lei de Moisés, seria banido de morte. Por isso que no capítulo 8 de João, aquela mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E o que é que esses camaradas vai dizer? No capítulo 8, versículo 1. Na lei, nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Veja que com eles não tinha perdão. Coloca para mim no telão capítulo 8 de João e versículo 2. Então, pela lei, essas mulheres que aconteciam isso, não tinha perdão, tinha que morrer. A lei era severa, a lei não perdoava. O machismo dos homens da lei não tinha perdão. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao redor e ele assentou para ensinar. Já tinha um problema para ele resolver de manhã. Ainda bem que ele estava no monte orando. Versículo 3, olha o versículo 3. Ele desce do monte e os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante da multidão e disseram: esta mulher, mestre, foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, está lá o nome dele, ó. Destaque, na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Mulher não tinha voz aí, não tinha vez. E o senhor, o que é que vai falar a respeito dela? O senhor vai apoiar a lei de Moisés? O senhor vai ficar a favor da lei de Moisés ou vai ficar contra os ensinamentos de Moisés? Ele escreve que não tiver pecado, atira a primeira. Atiraram? Por que não atiraram? Porque até aqueles homens que pegaram a mulher em adultério tinham pecado. Então ninguém pode destruir aqueles que Deus tem propósito. Trouxeram a mulher, mas cadê o homem? Cadê o abençoado do homem que pecou com ela? Quer dizer que só a mulher não presta. Cadê o homem que não trouxeram ele? Cadê o homem? A mulher não adultera sozinha, tem que ter um macho perto para praticar o ato. Mas cadê o homem? Covardes! Cadê o homem? Não trouxeram.
Quer dizer, na hora de apedrejar a mulher, trouxeram ela. E cadê o homem? Não trouxeram. Segundo ponto, havia uma necessidade na cidade de Sicar de missão. Ainda não tinha passado nenhum missionário para evangelizar, até por causa dessa barreira. Coloca para mim aqui, por favor, no telão, capítulo 10 de Mateus e versículo 8. Pode colocar o versículo 5, 6, 7, 8. Mateus capítulo 10, versículo 5, 6, 7 e 8. O próprio Jesus impedia que os discípulos fossem à terra dos samaritanos. Por que Jesus impedia? Porque os samaritanos eram revoltados com os cristãos que falassem de Jesus. Jesus enviou 12 com instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre nenhuma cidade. Eu, Jesus, estou dizendo para vocês, não entrar em nenhuma cidade dos samaritanos. Por que Jesus não deixava eles entrar na cidade dos samaritanos? Por causa dessa bronca, desse problema que os irmãos lá na frente, os descendentes de Jesus, praticou essa atrocidade, que era essa situação que ficou. E Jesus dizia: não entre, porque não vão receber vocês, mas vai ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o foco de Jesus era Israel. Porque, irmão, evangelizar quem não gosta de ouvir é só com Jesus mesmo. Só quem vai mudar a personalidade, a mentalidade de alguém é o próprio Jesus. Tem pessoas que não vai se converter com a tua palavra e nem a minha. Vai ser o próprio Jesus que vai ter que ir a ele. Vai ser o próprio Jesus que vai ter que ir a ela. Por quê? Porque só quem convenceu Saulo foi Jesus. E tem gente com essa dureza de Saulo de Tarso, não quer ouvir ninguém. Mas Jesus tem um plano e um propósito na vida de alguém da tua família. Levante a mão que eu quero profetizar. Se alguém não te ouve, vai ouvir o teu Deus. Se alguém não te ouve, vai ouvir o teu Cristo. Se alguém não te ouve, vai ouvir o Espírito Santo que está na sua vida. Mas que alguém vai ser salvo, alguém vai. Porque tem gente que não quer ouvir ninguém nem nada, mas Jesus vai salvar, porque tem um plano. Jesus tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Ela seria a porta da entrada para a evangelização daquela região. Ele ia usar a mulher samaritana para expandir o evangelho. Mas tem lugar que não é fácil evangelizar, irmão. Tem lugar que alguém não quer ouvir. A porta é fechada. E Deus vai levantar alguém para levar essa palavra. E Jesus começou por quem? Por uma mulher que estava tirando água no poço de Jacó. Mulher, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. O Senhor Jesus valoriza a tua vida. O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus tem plano na tua vida. Mulheres, não se sentam rejeitadas por algumas atitudes de homens covardes. Tem homem covarde. Jesus está dizendo aqui: eu vou te apoiar, eu vou te dar apoio, eu vou te dar, aleluia, um colo para você, eu vou te dar um direcionamento. Jesus está dizendo aqui, ó, eu vou criar uma situação para te valorizar, porque quem valorizou essa mulher foi Jesus. Ele poderia, Alex, não passar pela cidade de Sicar, mas ele viu uma mulher frustrada, uma mulher que amava, não era amada, uma mulher que casou 5 vezes e nunca foi feliz. Essa mulher tinha problema sentimental na vida dela. Por isso que Jesus fez questão de passar em Sicar, porque era uma mulher que estava aflita, triste, angustiada, uma mulher que nunca foi feliz na vida. Porque, irmãos, quem casa 5 vezes e não dá certo, o problema está nos homens ou está nela? Eu casei 5 vezes, mas não parei com mulher nenhuma. O problema está nas mulheres ou está em mim? Me ajuda, igreja, vai. Eu casei 5 vezes, mas nenhuma mulher fica comigo. O problema está em quem? Está em mim. E essa mulher estava com esse problema.
E Jesus, além de chegar para evangelizar, Jesus ia acolhê-la, Jesus ia abraçá-la, Jesus ia fazer ela ter um valor pessoal, um amor próprio, porque tem pessoas que não se amam, não tem amor próprio e é doente de dependência emocional. E dependência emocional vai te destruir. Mas ela tem que se apoiar em Jesus, ele tem que se apoiar em Jesus, ele se apoia na mulher errada, ela se apoia no homem errado, e o pau vai cantar na casa da noca. Você tem que quebrar o gelo, tem que rir um pouquinho, né, irmãos? Porque não adianta, julgo desigual, a Bíblia não dá respaldo. Você quer ouvir mais? Vamos lá. Ele precisava estar naquele poço, naquela hora, para alcançar uma mulher ferida e excluída. Ela estava ferida e excluída. E quando uma mulher está ferida, está excluída, é rejeitada, só Deus para ter piedade e misericórdia e evitar uma tragédia maior na vida dela. E Jesus, sabendo disso, foi salvá-la. Ei, tu não vai morrer não. Ele vai te salvar antes do suicídio. O suicídio não vai chegar primeiro. Os comprimidos, remédio que vai tomar, eu vou tomar para morrer, não vai chegar. Jesus vai chegar primeiro do que o suicídio, do que os remédios, do que as caixas pretas, do que os viadutos, as pontes, do que se jogar na frente de tanta tragédia. Ei, ele vai chegar primeiro. Ele chegou primeiro aqui, pastor Ateri. Deus está falando aqui com alguém. Diga: revela-se como o Messias leva a salvação a uma cidade inteira. Terceiro ponto, necessidade teológica, quebrar barreira. Jesus precisava entrar naquela cidade para quebrar a barreira. Coloca para mim aqui no telão, gente, a verdadeira religião de Deus. Deus tem religião, pastor Belo? Tiago diz que há uma que agrada a ele. Se é dele eu não sei, mas que agrada a ele, agrada, né? Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Veja o que Tiago diz acerca de religião. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Mas a religião pura, imaculada com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos nas suas tribulações e as viúvas, e se prever, se guardar, se livrar de toda a contaminação do mundo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita é esta, imaculada, é cuidar de quem não tem mãe e pai. Cuidar das viúvas de marido vivo e marido morto. Tem umas aí que ele está vivo, mas como se tivesse morto. Atrapalha o progresso, atrapalha a missão, atrapalha a obra, dificulta, não soma, não tem a mesma visão, não tem a mesma pegada, a mesma dinâmica. Ela tem, mas ele já fica para trás. Ele tem, ela já fica para trás. Quer dizer, não tem a posse da mesma coragem, e atrapalha, freia o que Deus quer. Porque se eu se unir com uma mulher corajosa, ela vai me encorajar. Se eu me unir a um homem frouxo, covarde, medroso, aí eu vou atrapalhar o progresso dela, vai ficar parado. É a mesma visão, mesmo propósito e obediência. Casar com um homem que não quer Deus, não quer Jesus, não quer igreja, não quer o Espírito Santo, qual é o futuro, querida, que tu vai ter com um cara desse? Se eu escolho uma mulher que só quer bar, só quer zona, só quer pecado, só quer praia, só quer ostentação no shopping, quer que ela vai acrescentar no meu ministério, se ela não tem afinidade com as coisas de Deus? Gastar meu cartão black, só isso que ela quer. Um homem para mantê-la em uma ostentação que ela não vive na verdade. Deus não tem isso para ninguém aqui. O que Deus tem é algo bom, perfeito e duradouro para todos que acreditam no poder da felicidade que Deus tem para você. Levanta a mão, Deus está falando com você. Ou você não está crendo que Deus está falando?
Diga comigo, Jesus derruba três. Diga, Jesus derruba três muros culturais. Diga. Que atrapalhava o relacionamento dos judeus com o samaritano. Tem gente que precisa quebrar paradigmas, barreiras. Não tem nenhuma religião que seja maior ou menor se ela não se fundamentar no amor de Cristo. Não existe. Vamos lá. Entre os judeus e samaritanos, primeira barreira quebrada. Entre homens e mulheres. A terceira, entre o puro e o puro segundo a tradição judaica. Os samaritanos eram sujos, impuros aos olhos dos judeus. Eu vou mostrar algo para vocês, que até vocês já sabem. Coloca para mim Mateus 15, por favor. Olha só, ainda tem alguns minutos. Coloca Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, que havia chegado a Jerusalém, foram a Jesus perguntar: por que teus discípulos, acusar os discípulos, olha só, transgridem a tradição dos anciãos, pois eles não lavam a mão antes de comer? Versículo próximo. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Vamos embora. Pois Deus disse: honre a seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Era a lei. Desobedeceu mamãe, papai, bateu na mãe e no pai, além de ser amaldiçoado, teria que ser executado numa praça pública, apedrejado com pedra. O filho barbado, ele tem que ser executado, como é sempre na lei de Israel. A lei de Israel era uma coisa muito severa. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Próximo versículo. Certamente não preciso honrar seu pai, mas anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Próximo versículo. Aí o profeta Isaías vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo canta, me louva, me prega, me ensina com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. E o que mais, Isaías? Em vão me cultuam, me adoram, me louvam, trazendo ensinamentos e mandamentos de homem. Jesus fala, chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam o que eu estou dizendo, entendam o que eu estou querendo que vocês entendam. Não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai da boca, isto contamina o homem. Vamos lá? Então os discípulos, aproximando dele, perguntaram: Senhor, sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviu isso? Porque Jesus não podia falar uma coisa dura, porque está escandalizando. É melhor falar uma coisa dura e amanhã tu não quebrar a cara, do que falar um docinho para ti e amanhã tu está arrependida. Não, Jesus preferia dizer a verdade. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será... Tem mais, vamos para a Bíblia, NVI. Deixe eles, são guias de cegos. Se um cego guia o outro cego, cairão ambos em um buraco. Continue. Então Pedro disse: explica-nos esta parábola. Aí Jesus diz: mas até vocês não entenderam o que eu estou falando. Está na igreja, está com Jesus, está nos cultos, mas não está entendendo. Próximo versículo. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que são da boca vêm do coração, e isso contamina o homem. Vamos embora. Pois do coração saem os maus pensamentos. Primeiro, os homicídios. Segundo, os adultérios. Terceiro, a imoralidade sexual. Quarto, os roubos. Quinto, falso testemunho. E aí vai, calúnia. Essas coisas
contamina o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos, sem essa etiqueta, não torna ninguém impuro. Ou seja, eles pegaram essa tradição de lavar as mãos, colocaram como uma doutrina e queria que o povo praticasse isso acima dos mandamentos. E eles criticaram os discípulos de Jesus. Jesus não aceitou. Tá, vocês estão criticando meus discípulos. E o mandamento de Deus que vocês quebraram e violaram por causa da tradição. Ou seja, eles priorizavam mais lavar a mão de que honrar pai e mãe. Aonde que lavar a mão está acima de honrar pai e mãe? Nenhuma tradição inventada por dogma, religião, isso nunca vai substituir a inerrante, a sacrossanta, a poderosa, a genuína, a verdadeira palavra de Deus. Diga glória a Deus. O evangelho não tem fronteira para alcançar quem está distante. Jesus passa por onde muitos religiosos não passam. Tem gente que não vai em todo lugar, mas Jesus vai. Fica de pé, querida. Há uma mudança chegando na tua vida, tá? Precisa. Do jeito que está, não dá. Isso é o que dela que está balançando a cabeça aí? Que eu estou falando e você está confirmando. Quem é você que está com ela? Você é amiga dela, é? Então entre vocês duas não tem segredo, né? O babado é solto e é liberado entre vocês. A conversa pessoal de vocês. Mas chega de sofrer, né, querida? Chega de dar murro e ponta de faca, né? Olha aí, tá até, ó, por ti. Olha para ela, como é que ela tá por ti, olha. Tá? Porque ela quer teu bem. Não quer? Você não quer o bem dela, não quer? Mas até quando você vai ser cabeça dura, querida? Posso falar tudo, morena? Psiu, olha aqui para mim. Posso falar tudo para tua... Como é teu nome? Irmã Isa. Posso falar tudo para tua amiguinha aí? Para tua amiga? Como é teu nome, amiga? Giovana. Giovana precisa ter amor próprio. E saber que o que Deus colocou nela, nenhum homem tira. A dignidade, o caráter, a autoridade, o amor, a fraternidade, a força de vencer, de conquistar, de ir atrás e não ter jugo pesado sobre a sua vida, porque Deus colocou a mulher, foi do lado do homem, não foi debaixo dos pés do homem, não. E você já sofreu, não foi a primeira nem a segunda vez, rejeição e traição na vida, não. Falei abertamente aqui, se for mentira, depois você me chama no particular. Fica de pé, amiga. Porque nesse abraço da pastora Teira, a alma dela está sendo curada. Quase que ela não vinha hoje para esse culto. Tu acredita? Tu acredita que ela quase não vinha hoje? Fala aqui no microfone. Pega o microfone e fala. Chamei 5 vezes essa mulher e não queria vir. Fala no perto do microfone. Vai. Ela não queria vir. Ela não queria o quê? Não queria vir. Vir para onde? Para a igreja. E você chamou ela quantas vezes? Mais de 5 vezes. Mais de quê? 5 vezes. O Espírito Santo te usou 5 vezes para falar com ela aqui hoje. Você tem que ter amor próprio, filha. Se você não tem amor próprio, você vai se arrebentar toda. Você tem que ter amor próprio, você vai muito longe. O que Jesus tem contigo é muito forte. Se tu não te amar, Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes Jesus repete, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me ama mesmo? Apacenta minhas ovelhas, vamos ver se tu me ama. Tem interesse pelas minhas coisas? Tu tem interesse por mim ou pelas tuas coisas? Apacenta minhas ovelhas. Você não é saco de pancada de ninguém, Jesus mandou lhe falar. Amém. Amém. Quer ouvir mais ou tá bom? Oi? Fala aí, o cara quer ouvir mais do que você. Pode falar mais. Vou falar mais não, pode sentar. É só isso mesmo, tem coisa que não é para todo mundo saber. É só ela mesma. Mas ela entendeu. Né, querida? Você entendeu, né? Pois toma posse dessa palavra, porque Jesus, quando foi até essa mulher samaritana aqui, ele foi resolver problema. Ele foi curar. Foi falado aqui pela pastora Teira e pelo cantor Anderson sobre cura. E Jesus está curando sentimentos aqui de mulheres. Tem cura aqui nessa noite. Tem pessoas que acham que a igreja do Evangelho Quadrangular vive na rotina, Deus não fala, Deus não... Você está enganado. Você está confundindo a sua cabeça. Quantos anos essa igreja existe no planeta Terra? Vai buscar a origem dessa igreja. Não nasceu ontem, tem história.
tudo que tem história tem marco. Ninguém pode invalidar aquilo que Deus fez. Olha o que diz: os religiosos não queriam passar nessa região. Jesus quebra protocolo, porque tinha salvação naquela cidade. Aonde tem salvação, Jesus vai quebrar protocolo. Porque o que vale é alma para Jesus, não é dogma, não é tradição, não é religião. O que serve para Jesus é alma, é vida. Ele veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Ei, aonde tiver uma ovelha perdida, Jesus vai atrás. Diga, quarto ponto, diga. Necessidade profética, revelar o verdadeiro culto. Eles não praticavam o verdadeiro culto. E Jesus foi ensinar o verdadeiro culto. E qual é o verdadeiro culto? Olha, água viva, adoração espírito em verdade e revelar o plano do Messias. Fechei minha Bíblia. 8 horas e 58 minutos. Essa mulher samaritana, põe no telão para mim. Ela precisava conhecer Jesus. Porque quem conhece Jesus muda. Alguém não entendeu? Vou repetir de novo. Quem conhece Jesus muda. Coloca para mim, por favor, o versículo 7 no telão. Ainda tem uns 15 minutos. Quando Jesus está conversando com essa mulher, presta atenção. Ela veio tirar água do poço. Jesus chega próximo a ela. Não julga a mulher. Só vai te julgar, só vai julgar as pessoas quem não conhece o amor de Deus. Todo mundo tem uma religião dentro dele. E se você chegar já desfazendo de tudo que a pessoa foi informada desde criança, você não vai ganhar terreno naquela família. Você tem que saber abordar as pessoas quando chegar. Jesus não chega falando que é judeu. Jesus não chega falando que é hebreu. Jesus não chega falando que é israelita. Jesus chega pedindo água. E ele nem chega pregando o evangelho. Ele chega perto da mulher e diz: dá-me de simples. O evangelho é simples. Me dá um pouco d'água. Versículo 8, vamos embora, correr contra o tempo. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comprar o quê? Vamos lá, versículo 9. A mulher samaritana perguntou: como sendo tu judeus pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, tu lhe pediria água, ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, a visão humana é triste, a visão visível é triste, só vê problema, só vê dificuldade. Olha a visão dela, não tem com que tirar, não tem. Isso sai muito da boca dos crentes pentecostal, dos crentes de tudo que é fé por aí afora. Não tem, não posso, não, hoje não dá, um dia eu posso, quem sabe um dia, eu não nasci para ter isso, para ser isso, para ter aquilo. É uma negatividade terrível da boca do povo. E aqui não é brincadeira não, ó. Não tem com que tirar, e a água e o poço é onde pode conseguir água? É a pergunta dela para Jesus. Olha dele. E ela continua falando com ele ali. Ainda aí a mulher: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Vamos lá, versículo próximo. Quem bebe desta água tornará a ter? Vai continuar tendo sede, não vai mudar nada. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dar se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela: se você se alimentar dessa água, você vai continuar voltando aqui. Mas eu te apresento uma água que não vai ser mais necessário você tirar aqui. Ela diz: é mesmo? Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais
tenha sede e vem aqui. Ela estava cansada daquela escravidão, porque a responsabilidade de mulher, naquela época, para a samaritana, os homens tinham uma função de trabalho diferente, mas manter a limpeza, buscar água no cântaro, era dever da mulher, trazer água era papel dela, o homem não se intrometia, e ela estava cansada já, porque a partir que ela diz assim, ó, olha só, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui tirá-la. Diga comigo, ela estava cansada dessa vida, fala. E Jesus chegou para mudar a história dela. Eu vou te tirar, minha filha. Eu também não quero você nessa situação, não. Eu entrei nesse carro para mudar, para tirar, para abrir teus olhos, para te dar liberdade e mostrar que eu quero mudar a tua vida. Versículo 16. A igreja lê para mim o versículo 16 bem alto. Diga comigo, a conversa mudou. Fala, a conversa já não era mais água, agora é marido. Jesus agora está entrando na vida íntima, pessoal, relacionamento. De água, Jesus muda para relacionar. Ela pediu água, ela não expõe a vida pessoal dela para Jesus. Ela pediu água, mas Jesus disse, chama teu marido. Porque Jesus quer curar aonde está doendo. A pastora Teira entendeu. Jesus quer sanar aonde a ferida está aberta. Aonde é que o diabo sapateia na tua vida? Aonde é que ele te detém, te destrói? Aonde é que ele acaba contigo? Aonde ele te leva ao nível de humilhação? Aonde é? É no sentimental? É na carência? É na vida emocional? É aonde ele te pega? Aonde é que ele te deixa depressiva? Aonde é que ele te arrebenta? Jesus veio aqui para arrebentar a fraqueza dele na vida da mulher samaritana. Eu vou mudar essa fraqueza sua hoje. Eu vou exterminar essa dor, esse sofrimento seu. Nenhum homem vai brincar, abusar, usar e jogar você fora. Eu vou mostrar como o homem valoriza a mulher. Ou seja, eu vou mostrar como o homem deve valorizar a mulher. Gente, pelo amor de Deus, gente. Chama teu marido e vem. Vem o quê? Volte. 17, a igreja lê de novo, vai. Não, Jesus mandou ela chamar o marido. Sim ou não? Volta lá o versículo 15. O 16. Chama teu marido e... Ele está afirmando que ela tem um marido. Sim ou não? Chama o teu. Versículo 17, vai. Não tenho marido, disse Jesus. Falasse a verdade corretamente ao dizer não tenho. 18, toda a igreja pode ler bem alto. Ela teve 5. E o que ela estava, tinha um dono. Tinha uma dona, um dono, sei lá, né? Está tudo misturado hoje. Tinha uma dona. Aí Jesus, em outras palavras, devolva o que não é seu. Procure a dona e devolva. Está aqui o seu marido, não é meu. Jesus nunca vai destruir um casamento para fazer outro casamento. Se você ou eu, ou qualquer pessoa estiver se relacionando com pessoas que já têm dono ou já tem dona, te prepara para sofrer como tu nunca sofresse. Porque Deus nunca vai unir pessoas comprometidas com outras pessoas. Para Ruth, Deus deu um Boaz, porque o marido dela morreu. Elimeleque morreu, Malom e Quilion. Ela ficou viúva. Aí Deus deu Boaz para Ruth. Ela não tinha marido. Agora Deus vai dar Boaz com Malom vivo? É uma presepada de loucura. Vai dar problema. Deus não vai dar marido casado para pessoa que está solteira. De jeito nenhum. Casado é casado, solteiro é solteiro. Está aí, ó. Tivesse... Me ajuda a pregar, igreja, vai. Ainda tem um minuto ainda aqui. Tivesse, e o que tu tem? Se você está com aquilo que não é seu, o que é que você tem que fazer? Me ajuda a pregar, vai. Então, devolva aquilo que não é seu. Procure a dona, vá na rede social, desmascare esse mentiroso.
Olha que ele está mandando para mim aqui, olha, essas mensagens doidas. É o teu marido, ó. Desmascara esse filho do diabo, que não está nem aí pela tua alma. Tem gente que está brincando, mas é uma realidade. E ela vai aprovar Jesus ali, ó. Coloca o 19 agora, vai. Olha o que ela diz para Jesus ali, para completar. Olha o que ela diz. Sei que és... Vai ela desmentir Jesus? Ele falou algo que estava acontecendo. Irmão, quando alguém fala algo da parte de Deus, Flávio falou hoje na casa dele, quem está ouvindo sabe como a vida dele está e a vida dela está. Não precisa Jesus expor ninguém aqui. Você que está em adultério, você que está roubando, você que está... Não precisa. Jesus, ele só faz isso quando a pessoa é sem vergonha. Está enganando aqui, enganando ali, enganando cá. Jesus vai tirar a máscara dele para ele sentir na pele que Jesus não está se agradando dessas presepadas erradas que ele está fazendo. Fica de pé para a gente orar. Terminei. Jesus coloca na vida daquela mulher uma felicidade inquestionável. Aquela mulher aceita Jesus, corre para a cidade, chama os irmãos dela e diz: olha, está aqui um homem que falou toda a minha vida. Eu quero dizer para você que veio ouvir a palavra de Deus, Jesus sabe do que você tem vivido, está vivendo, está passando, e Ele está criando um novo caminho para você sair desse labirinto e dessa rua sem saída. Essa rua estava sem saída para você até hoje, mas Ele abre uma saída para você sair dessa vida. Saia daquilo que Deus não te colocou. Saia. Porque Deus não tem responsabilidade com aquilo que você não recebeu das mãos dele. Não tem. Não tem, irmão. E vai, olha, a gente tem que entender que Deus é amor. Mas ele é justiça também. Não brinca que nem tudo que a gente faz Deus se agrada, não. Quem se agrada é a tua carne, é a minha carne, que fica relaxada depois do pecado. Mas Deus não se agrada, não. E todo pecado tem sua consequência futura, vai ter consequência. Pode eu orar, pastora Tere, pode quem quiser orar por você. O que você fez, pregador, que não agradou a Deus, vai vir para você peia sobre teus lombos. Não tem essa, irmão. É a lei da semeadura. Plantou? Levanta a mão. Eu não sei no que a senhora, tu trabalha, mas a coisa vai bombar. Vai. Tu acredita que tu vai ter aí uma vitória nessa área do teu trabalho? Jesus está dizendo: eu vou abençoar o que essas mãos faz. Vou mostrar para ela que eu não estou limitado à crise econômica do Brasil. E eu sou um Deus que sou dono do ouro e da prata. Eu não sei, eu pregador não sei com que tu trabalha. Mas Jesus está dizendo: eu sei com que ela trabalha. E eu estou abrindo caminho, estou abrindo porta, estou trazendo cliente para ela. Já deu certo, Deus está fazendo algo diferenciado. Tu vai receber algo conforme o teu trabalho. Porque Jesus está desembaraçando também algo na tua vida, no teu caminho. Tem viagem para tu ir, tem uma missão para tu fazer. Tu és uma mulher que ama viajar. Tu gosta de viajar. Eu não sei se tu está congregando com a pastora Tere, não me lembro da tua fisionomia. Eu acredito que seja a primeira vez que eu estou profetizando para ti. Mas te prepara, porque vai ter alegria, vai ter festa, vai ter banquete, vai ter novidade, vai ter culto de ação de graça. E o voto que tu fizeste, tu vai pagar. Porque tu fizesse um voto com Deus. E Jesus está dizendo: negócio fechado. Percebe? Tem 4 minutos ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conhece Jesus, faça como a mulher samaritana. Conheça Jesus, que a sua vida nunca mais será a mesma. Essa mulher, quando conhece Jesus, ela diz: tu és profeta. Ela solta a pastora Tere, o cântaro, corre para a cidade de meus irmãos. Chegue aqui. Aqui está um homem que falou toda a minha vida. O homem rasgou minha vida de dentro para fora. Ele falou até o que eu não esperava. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador.
Os irmãos dela vêm e dizem: é verdade, não é só pelo que tu fala, porque nós estamos vendo que ele é o Salvador. E a família toda se converte ao Senhor Jesus. No final do culto, no apelo que a pastora fizer, venha conhecer Jesus de perto, venha se unir a Jesus, a igreja do Evangelho Quadrangular, a palavra de Deus, e seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado, pastora Tere. Vem cá comigo, vem cá. Amém? Pastor José Belo arrancou o couro da turma hoje. É a palavra, né? Ô pastor, tem um menino aqui que é o Alisson, ele sofreu um acidente. Sim. Eu sei que ele está com dores, ele se torce para cá e para lá. Mas ele é tão precioso que mesmo com dor, ele juntou a família e veio para a casa de Deus. É crente, esse rapaz é crente. Ele é valioso, gosto muito dele. Eu queria que o senhor fizesse uma oração por ele. Vem cá, Alisson, vem cá. E depois queria que o senhor orasse por todo mundo, sabe? Amém? Sim, senhora. Ora por ele. Queridos, ele é eu sempre abasteço o carro aqui, ele sempre está aqui no posto, é um rapaz de Deus, estenda as mãos para ele. Pai, ele falou desse acidente, o mais importante é que não quebrou nada, ele está inteiro, mas está sentindo umas dores no corpo, Pai. Toma aí, Senhor, o teu filho em tuas mãos, repreenda todas as dores. Eu não sei porque tu desse esse livramento, ele deve entender por que esse livramento chegou para ele. Senhor, nada acontece nas nossas vidas por acaso. Que ele entenda e compreenda o teu projeto na vida dele. Guarda ele, protege ele, livra ele. Em nome do Senhor Jesus. Toda a fúria do diabo caia por terra contra a vida dele agora neste momento. E você coloca a mão no seu coração, que eu vou orar por todos vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua serva, a dirigente dessa casa de oração, a pastora Tere, pediu que eu orasse por todos os membros e congregados dessa igreja, desde o altar, desde os músicos até o último que está sentado. Que a bênção do Senhor Jesus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja com todos, hoje e para sempre. Amém.